O programa de hoje é pra lá de charmosa. Mexe pra lá, mexe pra cá, mas parece um monte de pelo andante. Mas seus olhos, sempre escondidos, nunca perdem um caminho. Independente, inteligente, simpática e muito engraçadinha. Essa raça já ganhou os quadrinhos e já foi até astro de cinema. Quem nunca ouviu falar do Floquinho? Companheiro inseparável do Cebolinha. Puxa, que chato essa história de ter que arrumar o quarto. Daqui a pouco já vai estar tudo bagunçado de novo. Vai ser legal, Floquinho. Ali, ó. Com tantas dicas, claro que você já sabe qual é a raça sobre a qual vamos falar no programa de hoje, né? A nossa atração é o Lhasa Apso. Está no ar mais um capítulo do programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. Quem poderia imaginar que esta raça de cara sapeca e sempre ajeitada teve sua origem há muitos anos? Seu nome não deixa dúvidas quanto ao local de sua origem. Lhasa é a capital do Tibete. Para alguns estudiosos, a palavra tibetana apso se refere à ovelha por causa de sua pelagem. Para outros, a palavra se refere à sua função original, que era ser sentinela do palácio chinês. O Lhasa, desde sua origem, era considerado um cão sagrado. No passado, era propriedade exclusiva dos nobres e dos monges. Era responsável por guardar os mosteiros e os templos do Tibete. Dizem que eles acompanhavam os monges onde quer que eles fossem e tinham como função zelar pela propriedade, dando alerta ao menor sinal estranho. É considerado um cão de companhia por causa de sua perspicácia, tamanho e temperamento tranquilo, além de adaptar-se facilmente em qualquer ambiente. Dizem que essa raça chegou na Inglaterra por volta de 1900, pelas mãos dos oficiais do exército britânico. Nos Estados Unidos foi o próprio Dalai Lama que a levou por volta de 1933. E no Brasil, ela chegou em 1966. É uma raça bastante independente. Pode ficar à espera do dono por horas a fio sem fazer aquela bagunça tremenda na casa. Bem, essas são apenas algumas características do Lhasa Apso, porque agora sim, vamos em busca de quem entende do assunto. E quem vai nos falar mais sobre a raça é a criadora de Lhasa Apso, Elizabeth de Faria Tavares, proprietária do canil Black Davis. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem. Vamos começar o programa contando um pouquinho sobre a história da raça? Bom, o Lhasa Apso, ele é uma raça, né, de companhia e ele era um cão que vivia de companhia com os monges lá do Tibete, tá? Lhasa, a palavra Lhasa vem da capital do Tibete, né? E Apso é pequeno cão que late, porque ele sempre dá sinal quando tem algum estranho. Apesar de não ser um cão de guarda, ele é considerado um cão sentinela, porque ele reconhece quando a pessoa, apesar de não ser um cão realmente de guarda, mas ele dá sinal, como se fosse um pequeno cão de guarda. E no Tibete, ele era considerado um cão sagrado, tá? E também chamado cão da sorte, porque lá eles acreditavam o seguinte: quando o cão morria, a alma do cão, eles acreditavam que ela voltava no dono, encarnava do dono, por isso que ele é chamado cão sagrado. E era proibido a venda desse animal lá, tá? E quando você queria, na época lá eles queriam desejar boa sorte, prosperidade para uma pessoa, para um amigo, eles doavam
um filhotinho e normalmente um filhote macho, sabe? Não sei te explicar por que o macho, mas era uma doação. Isso já queria dizer que eles estavam desejando para aquela pessoa prosperidade. E agora vamos falar sobre as características comportamentais? É um cão muito inteligente, de companhia, muito limpo, extremamente limpo, tá? Muito brincalhão e aprende tudo com muita facilidade. É um cachorro para ser criado dentro de casa, tá? Nos apartamentos. Uma outra característica dele é um cão que não importa de ficar sozinho. Então, se a pessoa trabalha o dia inteiro, as crianças ficam fora o dia inteiro, ele não importa de ficar sozinho. Ao contrário de outras raças, né, que às vezes fazem o maior escândalo em apartamento e tudo. Ele não é um cão de latir. Uma outra curiosidade, né? É um cão, ele é muito inteligente, aprende assim, com facilidade, tudo que você ensina. E uma outra coisa interessante, né, para quem quer ter um cachorro e tudo, de companhia, é que ele vive muito, muito. Eu tive um que morreu com quase 20 anos, sabe? Então, a longevidade dele é assim, uma coisa que é outra coisa que atrai também, né? Porque ao contrário dos cães maiores que vivem uma média de 10 anos, o Lhasa vive quase que o dobro. E a gente falou bastante então sobre as características comportamentais, né? E as características físicas? Tamanho, pelagem, cores? Olha, o Lhasa tem em torno de 22 a 25 centímetros de altura, mais ou menos, é a medida na cernelha, né? Sendo que o macho é sempre maior do que a fêmea, né? Ossatura forte, é um cão de pelagem bem abundante, quanto mais pelagem melhor. Esse aqui ele foi raspado, né? Então não está ainda com o pelo no chão, mas a pelagem chega até o chão, tá? A mordedura é sempre ele é prognata inferior, né? Ou seja, a mordedura é invertida, só que com a boca fechada não pode mostrar os dentes, tá? Que isso seria uma falta. Ele pode também morder em torqueza, ou seja, um dente, a dentição superior encostando na inferior, tá? Isso é outra característica da raça. O macho é muito interessante, que as pessoas ficam assim, eu quero fêmea para dentro de casa. Mas o macho, para dentro de apartamento, é como se fosse uma fêmea, porque ele faz tudo no jornal e ele faz o xixi agachado. Ele não levanta a perninha, porque como eles são muito limpos, se ele levantar a perna para urinar, ele vai sujar o pelo. Então ele faz sempre agachado, ele não é de marcar território. Sabe? Então essa bobagem que acontece com outras raças realmente, né? Que eles levantam a perninha para marcar o território, já o Lhasa não faz isso, ele faz agachado. A cor que ideal mesmo, né? Que é mais comum é o dourado, é o que lá no Tibete, né? Começou sempre, que lembra a cor do leão, que eles chamavam pequeno leão dourado. Bom, mas todas as cores são admitidas no padrão. Branco, todo branco, branco com dourado, branco com preto, tricolor, preto todo preto, pretinho, preto com branco, cinza, vermelho, dourado mais claro. Enfim, todas as cores são admitidas. Pelo que a gente viu aqui, é um cão muito boa praça, né? Brinca com todo mundo. Muito brincalhão. E com Agora, as outras raças, ele se dá muito bem com outras raças, com filhote e tudo. Só que ele é um cachorro, né? É um animal que tem uma personalidade forte, marcante. Então, se você não quer que ele faça determinada coisa, você tem que corrigir já desde pequeno e falar, quem manda é você, porque senão ele manda em você. Sabe? Aí tem pessoas que falam, mas o meu ficou bravo, me avança quando está comendo, porque a pessoa deixou. Então o problema não é da raça, é do dono. O dono tem que se impor.
Isso confere com qualquer coisa, né? Quem manda, quem coisa é ele. É uma raça que pode ser indicada para crianças? Desde que minha menina tinha 1 ano, quem ensinou ela a andar foi uma cachorrinha que eu tinha branca, chamada Estopa. Ela ia andando com as 2 patinhas de trás na frente da minha menina. Sabe? Até hoje eu fiquei com outra branquinha, né? Uma outra filhota, só porque lembra muito ela, que foi a primeira que eu tive. Por ter uma pelagem muito farta, é uma pelagem que dá muito trabalho? Não, normalmente se a pessoa dá um banho por semana, escova, né, uma vez por semana, é o suficiente. O ideal seria você escovar todos os dias, né, mas não necessariamente. Eles gostam de ser escovados e tudo. E uma vez por semana, né, você dá o banho, seca no secador. E se a pessoa não quer ter trabalho com um pelo muito longo, que nem ela, você pode fazer a tosa tipo uma tosa de filhote, todo redondinho, que nem eu fiz nesse aqui. Agora ele já está perdendo a tosa já, sabe? Fica muito bonito e não dá tanto trabalho. Vamos falar agora sobre gestação. Geralmente nascem quantos filhotinhos e ela é uma boa mãe? Excelente, o parto é assim, tranquilo, rápido. E quantos filhotes? Já tive uma fêmea que teve 10 e criou os 10. Como pode nascer 1, 2, sabe? Então, assim, a média é de 5, 6 filhotes, a média, né? Podendo ter muito mais que isso e também menos. Portanto, Beth, é uma raça que vale a pena criar. Vale a pena, eu deixei de criar outras raças de pelo para ficar só com Lhasa. E esse foi o programa sobre o Lhasa Apso. Na próxima edição, uma outra raça de cachorros. Sugestões? Escreva pra gente. Nosso e-mail é bicho@tvhorizonte.com.br. Até a próxima! Uhul.